Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus por nos permitir que esta reunião aconteça. Segundo, agradecer a todos vocês pela presença e ver que essa sementinha que foi plantada, ela está gerando frutos. Nós fizemos a primeira reunião no dia 22 de novembro. Tinha um terço do pessoal, mais ou menos, que está aqui hoje, onde foi elaborada a diretoria e foi constituída a diretoria provisória, que aí está. E nós vamos só falar alguma coisinha rapidamente, que foi falado. Primeiramente, a Sociedade Rural de Apucarana, ela não tem vínculo político com qualquer área que seja, e nem vínculo de grupos. A intenção nossa é justamente unir o empresariado, os agricultores, os comerciantes, enfim, os pecuaristas, porque Apucarana é uma cidade que nós temos muitos valores, e estes valores estão espalhados por Apucarana. Então, como foi dito, a intenção principal é unir para que nós possamos desenvolver este trabalho com a maior sinceridade, com a maior honestidade, e que possamos melhorar, enfim, tudo que for necessário. Está ausente hoje uma pessoa, e por estar ausente eu vou falar, que é o seu Rosa. É uma pessoa que também nos deu bastante força. É uma pessoa que teve a oportunidade de falar e que fez praticamente um apelo para que realmente as lideranças de Apucarana se unam. Se unam porque Apucarana está ficando para trás. Hoje nós temos parques de exposições, nós temos sociedade rural em Vaiporã, em Mandaguari, em vários lugares. E Apucarana, nessa área, uma área de muita agroindústria, de indústrias, de comércio forte, cidade de polo, nós ainda não temos. E, com a graça de Deus, essa ideia nasceu no segundo leilão do cavalo novelário, promovido pelo CTG de sindicato. Nós conversamos tivemos a oportunidade de conversar com o prefeito e ele se entusiasmou com a ideia. No mesmo dia, ele nos fez um convite para que nós colaborássemos e liderássemos essa parte do parque de exposição. Pedi uma hora para pensar. No mesmo dia do leilão. Não foi uma hora. Dentro de 30 minutos ele estava recebendo a ligação, que eu concordava. Consultar minha esposa e meu pessoal. Disse que aceitava. Partindo daí, ele tinha uma formatura e no mesmo dia, isso aconteceu às 7h30 da noite. Eu pedi a ele que anunciasse em público. Foi lá que ele anunciou e no mesmo momento ele doou já a área para que nós iniciássemos esse trabalho. Porque sem a área ficava difícil de começar. Então a promessa dele foi aí. E a questão de uns 30 dias atrás ele adquiriu um terreno do lado esquerdo de quem vai para Londrina. Um terreno espetacular. Então, inclusive já foi paga 50% da área. Então, essa semente já começou a germinar. Começou a germinar só de ver esse empresariado, essas pessoas aqui prestigiando, essas pessoas que querem o progresso de Apucarana, estão aqui presentes. Então, é só eu queria historiar para que vocês possam perceber a intenção de que se está reunindo esse grupo, de
pessoas tão importantes aqui na nossa cidade, pessoas que lideram determinados setores. Então, neste momento, eu vou passar a palavra para o crédito, ou melhor, eu vou convidar o pessoal que foi eleito da diretoria provisória que participasse da mesa. O senhor Fernando Zemento, por favor. O senhor Rosa está ausente porque ele está no lançamento está na Bahia, se não me engano. Pediu desculpas por não participar. Doutor Barros, crédito maior. Zé Luiz Cardoso. Bom, passado isso, essa explanação rápida, o crédito vai ler a ata, a primeira reunião da Sociedade Geral de Apucarana. Por favor, com a palavra. Eu vou ler a ata bem rapidinho, para não demorar muito tempo. Ato da primeira reunião para a fundação da Sociedade Rural de Apucarana. Aos 21 dias do mês de novembro de 1989, na sede do SESC, Serviço Social de Comércio, Chita Rua, São Paulo, número 150, nas salas 102 e 104, com início às 21 horas, realizou-se a reunião convocada para tratar da fundação da Sociedade Rural de Apucarana, sob a presidência do senhor Nilson Alves Ribeiro, tendo como secretário o senhor Crésio Romagnol. Abrindo a sessão, o senhor Nilson Alves Ribeiro agradeceu a presença de todos e fez uma explanação sobre os motivos de fundar-se a sociedade rural e quais os objetivos a que ela se propõe, citando principalmente a força agrícola da região e a necessidade de promover a união dos vários setores da comunidade, visando atender o interesse de toda a sociedade de Apucarana e região, prestando serviços à comunidade rural, agrícola e aos mais diversos tipos de associação, através de pesquisa, trocas de informações e toda a gama de benefícios que uma organização desse porte pode trazer aos interessados. Continuando, contou aos presentes que a ideia de criar a sociedade rural surgiu no segundo leilão do CTG e sensibilizou o prefeito municipal, senhor José Domingos Carperini, o qual se prontificou, através da prefeitura de Apucarana, fazer a doação do terreno, o qual está localizado às margens do contorno norte e possui uma área de 6 alqueires, já se encontrando à disposição da futura entidade. Em seguida, o senhor Nilson Alves Ribeiro passou a palavra ao senhor Crésio Romagnol, que explicou aos presentes os detalhes técnicos da aquisição do terreno pela Prefeitura Municipal, após o que deixou a palavra livre para sugestões e debates. Com a palavra, o senhor José de Oliveira Rosa salientou que para o progresso e desenvolvimento da cidade é de fundamental importância esquecer o interesse próprio e trabalhar unicamente visando o interesse comunitário. Em seguida, os presentes passaram a manifestar-se sobre de que forma dar andamento ao projeto de fundação da sociedade rural, após o que foi estabelecido que seria criada uma comissão provisória para elaborar os estatutos da sociedade rural de Apucarana, baseados nos estatutos de outras sociedades rurais. Com a aprovação dos presentes, essa comissão ficou constituída pelas seguintes pessoas: senhor Carlos Fujimara, senhor Gilson Alves Ribeiro, senhor Laerte Gomes da Cruz, senhor José Luiz Cardoso, senhor Vicente Junqueira de Castro Júnior e senhor Crésio Romagnol. Através de indicações dos presentes, ficou também constituída a diretoria executiva provisória. Presidente, senhor Nilson Alves Ribeiro. Vice-presidente, José de Oliveira Rosa. Segundo e vice-presidente, Jaime de Barros Silva. Primeiro secretário, Crésio Romagnol. Segundo secretário, Jaci Flávio Simões. Primeiro tesoureiro, Fernando José Mendes. Segundo tesoureiro, José Luiz Cardoso. Diretor adjunto, Edgar Rank.
os quais foram convidados a fazer parte da mesa pelo senhor Nilson Alves Ribeiro e empossados. Decidiu-se também que todos presentes à reunião farão parte do Conselho Deliberativo Provisório, com poderes para aprovação dos estatutos. Após algumas explanações e troca de ideias a respeito da construção da entidade, o empresário engenheiro Vicente Junqueira de Castro Júnior ofereceu-se para fazer o projeto do parque de exposição, a título de colaboração com a sociedade rural. Os membros da comissão provisória marcaram já para o dia seguinte uma reunião, no sentido de agilizar o andamento do processo de criação da sociedade rural, ficando marcada também para o próximo dia 30 às 20 horas, nos salões do SESC, a reunião para aprovação dos estatutos e demais providências. Nada mais tendo a tratar, o senhor Nilson Alves Ribeiro encerrou a reunião pedindo aos presentes todo o empenho possível e sugerindo que cada um dos presentes trouxesse na próxima reunião mais um colaborador interessado na criação da futura Sociedade Rural de Apucarana. Após lida a ata, decidi fazer constar que também na última reunião, na primeira reunião, foi doar para a Sociedade Rural todo o projeto do Parque de Exposição. Ele está ali, o projeto é um layout de Maringá. Também foi, nesse mesmo dia, nomeada uma comissão para elaborar os estatutos baseados no de Maringá e de Londrina. Nós tivemos a oportunidade, eu e o Cresce, de visitar e eles nos cederam e colocaram à disposição do que for necessário. Que, como os participantes da Comissão de Elaboração do Estatuto, a comissão foi composta por Laerte Gomes da Cruz, José Gilson Ribeiro, Vicente Castro Júnior, José Luiz Cardoso, Crespo Romagnoli. E foi baseado nos estatutos de Maringá e de Londrina. Porque esse aqui é o estatuto que vai reger o destino da Sociedade Rural de Apucarana. Então, qualquer dúvida, por favor, manifeste. Então, com permissão, vou ter que tirar o óculos, para poder mais fácil. Sociedade Rural de Apucarana, Estatuto. Capítulo 1, da denominação. Artigo 1º. Sob a denominação de Sociedade Rural de Apucarana, foi fundada a 22 de novembro de 1989 a sociedade que se regerá pelos seguintes dispositivos. Capítulo 2, da sede e duração. Artigo 2º. A sociedade tem por sede fórum a cidade de Apucarana, Paraná, podendo estender suas atividades e realizações por todo o território nacional. Artigo 3º. O prazo de duração é indeterminado, dissolvendo-se na forma estabelecida nesse estatuto. Capítulo 3º. Da natureza jurídica, fins e símbolos. Artigo 4º. A sociedade de natureza civil, sem fins lucrativos, regendo-se por este estatuto e, no que for aplicado, pela legislação em vigor. Artigo 5º. Tem por objetivo congregar os profissionais e pessoas direta e indiretamente ligadas à agricultura, pecuária e agroindústria, orientando-os em seus interesses e aspirações comuns. Parágrafo único. Para tanto, a sociedade deverá: a. Assistir aos associados, orientando-os e fomentando todas as atividades rurais e agroindustriais. B. Proteger a flora, a fauna, o solo e a conversão das espécies. C. Colaborar com o poder público e as entidades congêneres e afins, no sentido de fortalecer o espírito associativo e cooperativo entre os que exercem as atividades rurais, bem como na melhoria de vida e da economia rural, sob todos os aspectos. D. Promover a defesa dos direitos, interesses e aspirações da classe rural perante o poder público, as demais classes e a opinião pública em geral. E. Promover a importância e exportação de reprodutores e matrizes, máquinas agrícolas, adubos, inseticidas, sementes e demais insumos necessários
técnica agropecuária. Sexto, suas cores são branca, cinza e amarela, tendo como sigla SRA. Capítulo 4 dos associados, direitos e deveres. Artigo 7º. Poderão ser associados todas as pessoas ou sociedades regularmente constituídas na forma da legislação brasileira, interessadas direta ou indiretamente no desenvolvimento da atividade rural e agroindustrial ou a elas ligadas. Artigo 8º. Os associados são das seguintes categorias: a. Fundadores, os que estiverem presentes à reunião de fundação da Sociedade Rural de Apucarana, realizada no dia 22 de novembro de 1989, nas dependências do SESC, Serviço Social do Comércio, nesta cidade, e assinarem o presente estatuto. B. Beneméritos, os que também prestaram relevante serviço à sociedade ou que tenham contribuído com a importância apreciável e fixado anualmente pela diretoria executiva, ficando isentos de contribuições. C. Honorários, os que, sendo ou não ruralistas, tenham prestado relevante serviço à sociedade ou à classe rural do país, ficando isentos de qualquer contribuição. D. Contribuintes, os que contribuem com joia de admissão em anuidades. E. Correspondentes, os que são residentes no país ou no exterior, pela exportação em favor da sociedade, se tornem credores desse título, sendo isentos de pagamento de joia e anuidades. E. Estudantes, os estudantes de nível superior de agronomia, veterinário e zootecnia, isentos de contribuição. Parágrafo 1º. Fica vedada a concessão de título de sócio correspondente aos diretamente interessados no serviço da sociedade. Parágrafo 2º. Aos sócios beneméritos e honorários serão concedidas comendas, diplomas e honrarias. Artigo 9º. Os interessados serão admitidos pela diretoria executiva mediante proposta assinada pelo próprio e dois associados no gozo de seus direitos. Parágrafo único. Na impugnação, há necessidade de justificativa. Artigo 10º. Fica assegurado a todo associado em pleno gozo de seus direitos e em dia com os corpos sociais. A. Frequentar o recinto da sociedade e usufruir de todos os seus serviços, benefícios, vantagens e privilégios existentes e que venham a ser estabelecidos. B. Assistir às Assembleias Gerais, tomar parte dos seus debates e votar. C. Votar e ser votado para os cargos administrativos, desde que sua admissão tenha sido aprovada pela diretoria executiva com antecedência mínima de 60 dias da data da publicação do edital de convocação das eleições. Parágrafo 1º. Não é permitido voto por procuração. Parágrafo 2º. Os associados das categorias honorárias, correspondentes e estudantes não poderão votar nem serem votados. Artigo 11. São deveres dos associados cumprir fielmente o estatuto, regulamentos e resoluções da diretoria executiva. B. Cumprir com as unidades na forma e valores estabelecidos pela diretoria executiva, bem como pagar todas as taxas e despesas de sua responsabilidade. C. Concorrer, na medida do possível, com produtos de sua propriedade, às exposições, feiras, concursos e leilões promovidos pela sociedade. D. Comunicar à diretoria executiva qualquer que seja a irregularidade de seu conhecimento com relação à sociedade. Artigo 2º. Perderá a sua qualidade associada aquele que deixar de pagar 12 mensalidades consecutivas, depois de ser identificado pela diretoria executiva em carta e a fixação de seu nome em edital exposto na sede da sociedade. Artigo 13. Os associados eliminados por falta de pagamento poderão ser readmitidos pelo simples pagamento de nova joia e do débito anterior à sua exclusão. Artigo 14. Os associados de qualquer categoria poderão ser eliminados por infringirem os dispositivos deste estatuto e as normas usuais de moralidade, cabendo, entretanto, defesa que será apreciada pelo Conselho Deliberativo, com recurso à Assembleia Geral Extraordinária. Capítulo 5 do Patrimônio
e da Receita Social. Artigo 5º. Artigo 15. O capital social é formado por doações recebidas no dia de sua formação no valor de e todos os associados que vieram incorporar com a doação ou aquisição. Artigo 16. A sociedade tem como meios de subsistência a contribuição dos associados, as subvenções governamentais, as doações, as taxas de serviço de registros genealógicos, as rendas das exposições de feiras de produtos agropecuários e industriais, os aluguéis, venda e revenda de produtos agropecuários, as taxas cobradas pelos trabalhos prestados pela entidade aos seus associados e os demais serviços que mantiverem. Artigo 17. Os sócios não respondem nem mesmo subsidiariamente pelas obrigações assumidas pela sociedade. Parágrafo único. Os membros da diretoria executiva, os departamentos especializados e as comissões que vierem a ser criadas respondem perante a sociedade pelas comissões, excesso de mandato e violação do Estatuto e Regulamento. Artigo 18. Não tendo a sociedade fins lucrativos, aplicará sua receita especificamente: a. Na manutenção da sede e sua ampliação. B. Na difusão de ensino técnico pecuário e de ensino técnico agrícola, promovendo cursos de especialização na área. C. Na instalação de posto de monta, inseminação artificial, transferência de embriões, posto de vacinação de animais, laboratórios de análise de solo, canteiros de mudas e outros serviços agropecuários. D. No auxílio dos poderes governamentais, propagando medidas que resultem em benefício dos associados. E. Na promoção de estudos e pesquisas e na coleta e elaboração de estatísticas sobre a economia rural. F. Na assistência agrotécnica, jurídica, econômico e social, em benefício da classe. G. No exercício das demais atividades que estejam dentro dos objetivos desse estatuto. Parágrafo 1º. A sociedade não distribuirá qualquer parcela de seu patrimônio ou rendas, a título de lucro ou participação no resultado. Parágrafo 2º. Para atender aos fins a que propõe, a sociedade poderá manter operações de crédito junto aos órgãos de crédito, podendo, para isso, onerar seus bens na forma prevista nesse estatuto. Capítulo 6. Administração. Artigo 19. A sociedade será administrada pelos seguintes órgãos: 1. Assembleia Geral. 2. Diretoria Executiva. 3. Conselho Deliberativo. 4. Conselho Técnico. 5. Conselho Fiscal. Seção 1. Da Assembleia Geral. Artigo 20. A Assembleia Geral é o órgão eletivo e soberano da sociedade, sendo constituída pelos associados em gozo de seus direitos e quites com os cofres sociais. Artigo 21. A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente na segunda quinzena do mês de julho. A cada ano, para deliberar sobre o balanço, contas do exercício finto, com parecer do Conselho Fiscal e discussão do relatório da diretoria executiva. B. De cada 2 anos, para a eleição da diretoria executiva, dos departamentos especializados de Assembleia Técnica e Promoção Político-Rural e dos Conselhos Deliberativos, Técnicos e Fiscal. Parágrafo 1º. O exercício fiscal é compreendido pelo período de 1º de julho a 30 de junho do ano seguinte. Parágrafo 2º. O edital de convocação será publicado 60 dias antes da data da Assembleia. Artigo 22. Extraordinariamente, a Assembleia Geral se reunirá sempre que convocada pela diretoria executiva, ou por um número de associados nunca inferior a 50. Parágrafo 1º. Caso o presidente não convoque a Assembleia dentro de 15 dias, quando solicitada, os próprios requerentes poderão fazê-lo.
Parágrafo 2º. O edital de convocação será publicado 10 dias antes da data da Assembleia. Artigo 23. A Assembleia Geral será convocada pelo presidente da diretoria executiva, através de edital publicado em jornal de grande circulação, editado na cidade de Apucarana, uma única vez, obedecido o presente estatuto, devendo a convocação especificar a matéria da ordem do dia. Artigo 24. A Assembleia Geral deliberará em primeira convocação com a presença mínima da metade mais um dos associados, com direito a voto, e em segunda convocação, meia hora após, com qualquer número. Artigo 25. As deliberações da Assembleia serão tomadas pela maioria simples dos presentes, ressalvadas as exceções previstas neste Estatuto. Parágrafo único. Em caso de empate, compete ao presidente da Assembleia o voto de qualidade. Artigo 26. Os trabalhos serão abertos pelo presidente da diretoria executiva, seguindo-se a aclamação da mesa dirigente, composta de um presidente e 2 secretários. Parágrafo único. Devidamente autorizado pela Assembleia, a mesa poderá incumbir-se de assinar a ata que se lavrar da reunião. Seção 2. Das eleições. Artigo 27. As eleições da diretoria executiva, dos departamentos especializados de assistência técnica e promoção política rural e dos conselhos deliberativo, técnico e fiscal serão convocados por edital publicado com um mínimo de 30 dias da data das eleições. Parágrafo 1º. As chapas serão obrigatoriamente completas para todos os órgãos acima referidos e devem ser registrados na Secretaria da Sociedade, em livro próprio, com antecedência mínima de 15 dias da data da eleição. Parágrafo 2º. A Sociedade fará publicar em um jornal de grande circulação da cidade de Apucarana, 5 dias após o término do prazo que fala no parágrafo anterior, as chapas registradas para as eleições. Parágrafo 3º. Os associados deverão se pronunciar no prazo de 5 dias da data da publicação das chapas que concorrerão às eleições, sobre quaisquer impugnações dos candidatos, findando o qual as chapas serão consideradas aptas a concorrerem às eleições. Parágrafo 4º. A diretoria executiva dará posse aos eleitos no prazo de 15 dias após as eleições. Seção 3ª. Da diretoria. Artigo 28. A administração executiva da sociedade será exercida por uma diretoria constituída por um presidente, 2 vice-presidentes, primeiro e segundo secretários, primeiro e segundo tesoureiros e um diretor adjunto. Parágrafo 1º. Os membros da diretoria executiva e os diretores dos departamentos serão, preferivelmente, agricultor, pecuarista ou agroindustrial. Parágrafo 2º. Os diretores de departamentos funcionarão como assessores da diretoria executiva. Artigo 29. Os membros da diretoria executiva serão eleitos pela Assembleia Geral Ordinária e terão mandato de 2 anos, permitida a reeleição por 2 vezes consecutivas, não percebendo qualquer remuneração pelos serviços prestados no mesmo cargo. Artigo 30. Em caso de vacância de qualquer dos cargos da diretoria executiva, a sociedade será administrada pelos diretores remanescentes, até a substituição competente. Parágrafo 1º. A Assembleia para o preenchimento da vaga da diretoria executiva será convocada no prazo de 30 dias da data da vacância. Parágrafo 2º. O candidato a substituto deverá ser registrado na sede da sociedade com antecedência mínima de 10 dias da data da Assembleia, e o eleito completará o mandato vacante.
Parágrafo 3º. O cargo vago, a menos de 180 dias das eleições, será preenchido por um diretor designado em reunião da diretoria executiva, sendo permitido, neste caso, o acúmulo de cargos. Artigo 31. A diretoria executiva compete cumprir e fazer cumprir este estatuto e os regulamentos da sociedade. Parágrafo único. São considerados demissionários os membros da diretoria executiva que faltarem às reuniões por 3 vezes consecutivas e para as quais tenham sido convocados por carta desde que não apresentem justificativa aceitável pela diretoria executiva. Artigo 32. A diretoria executiva reunir-se-á por convocação de seu presidente ou de 2 diretores, uma vez por mês, e ainda quando necessário, devendo suas reuniões contar com a presença mínima de 4 membros. Parágrafo 1º. As deliberações serão tomadas por maioria simples dos presentes. Parágrafo 2º. O presidente terá voto de desempate. Artigo 33. A diretoria executiva tem os poderes que a lei e este estatuto lhe conferem para assegurar o regular funcionamento da sociedade e será representada em suas relações com terceiros pelo seu presidente ou outro diretor que venha a ser designado por ela. Parágrafo único. Para vender ou onerar os bens imóveis da sociedade, será necessário a autorização prévia da Assembleia Geral Extraordinária, especialmente convocada para este fim, e aprovada a operação por 2/3 dos presentes, tendo exigido o quórum de metade de mais um dos sócios quites. Artigo 34. A diretoria compete fixar e alterar a seu critério o valor da joia, anuidades, taxas, aluguéis e vencimento dos seus auxiliares remunerados. Artigo 35. Ao presidente compete representar a sociedade em todos os seus atos, convocar as assembleias gerais e as reuniões da diretoria, proceder à abertura da Assembleia Geral e propor a constituição da mesa, presidir as reuniões da diretoria executiva, admitir e demitir os funcionários da sociedade, representar a sociedade em juízo. G. Ter voto de qualidade nas reuniões da diretoria executiva, salvo em caso em que se decida as suas omissões pessoais. H. Propor à Assembleia Geral a alteração do Estatuto e Regulamentos. I. Assinar com o tesoureiro cheques, ordens de pagamentos, saques, aceites e endossos de títulos e outros documentos necessários às operações de crédito permitida à delegação. J. Fazer publicar ou afixar na sede social o balanço patrimonial e a demonstração da receita e despesa do exercício fino. K. Apresentar o relatório anual em Assembleia Geral Ordinária. Artigo 36. Ao primeiro e segundo vice-presidente compete substituir o presidente em suas faltas e impedimentos por delegação do presidente ou da diretoria executiva. B. Exercer outras funções que lhes forem atribuídas. Artigo 37. Ao primeiro secretário compete: a. Lavrar as atas das reuniões da diretoria executiva, redigir ou orientar as redações de correspondências, supervisionar o serviço de secretaria. Artigo 38. Ao segundo secretário compete substituir o primeiro secretário em suas faltas e impedimentos. B. Auxiliar no que for solicitado pelo primeiro secretário. Artigo 37. Ao primeiro tesoureiro compete supervisionar a tesouraria, designar um auxiliar com aprovação do presidente para o cargo de caixa, assinar cheques, ordens de pagamentos, títulos e documentos de responsabilidade da sociedade em conjunto com o presidente, informar a diretoria executiva sempre que se faça necessário sobre associados em débitos e outros créditos em atraso, levar a conhecimento do presidente o saldo de caixa e os compromissos a pagar. F. Organizar anualmente o balanço patrimonial e demonstração da receita e despesa. G. Recomendar ao presidente os funcionários necessários ao serviço de contabilidade. H. Superintender a contabilidade, mantendo a escrituração das receitas e despesas em livros e formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
Artigo 40. Ao segundo tesoureiro compete substituir o primeiro em suas faltas e impedimentos, auxiliar o primeiro do que for solicitado. Artigo 41. Ao diretor adjunto compete auxiliar a diretoria executiva em funções por ela designadas. Seção 4. Dos departamentos. Artigo 42. Os departamentos são organismos encarregados de assessorar a diretoria nas suas respectivas especialidades e são assim classificados. 1. Departamento especializado de assistência técnica e promoção. A. Departamento jurídico. B. Departamento lado técnico. C. Departamento econômico. D. Departamento social. E. Departamento de estudos e pesquisa. F. Departamento de divulgação. G. Departamento agroindustrial. H. Departamento de leilões. I. Departamento de feiras e exposições. J. Departamento de promoção jovens. 2. Departamentos especializados de política rural. A. Departamento de café. B. Departamento de algodão. C. Departamento de trigo e soja. D. Departamento de cereais diversos. E. Departamento de pecuária de porco. F. Departamento de pecuária de leite. G. Departamento de atividades rurais diversas. H. Departamento de suinicultura. I. Departamento de equinocultura. J. Departamento de sericicultura. K. Departamento de olericultura. J. L. Departamento de agricultura. M. Departamento de silvicultura. N. Departamento de silvicultura. O. Departamento de edeicultura. Parágrafo 1º. Cada departamento terá um diretor, com eleição e mandato semelhantes aos membros da diretoria executiva e através da mesma chapa. Parágrafo 2º. Os diretores de departamentos participarão das reuniões da diretoria executiva sem direito a voto. Parágrafo 3º. Os diretores de departamento não percebem qualquer remuneração pelo exercício do cargo. Seção 5. Do Conselho Deliberativo. Artigo 43. O Conselho Deliberativo compõe-se: A. Dos ex-presidentes da sociedade, conselheiros da B. De 20 membros eleitos pela Assembleia Geral e representativos da classe, em conjunto com a diretoria executiva e por igual período, através da mesma chapa. Parágrafo 1º. Na primeira reunião de posse, os conselheiros escolherão entre si, por maioria simples, o presidente do Conselho Deliberativo. Parágrafo 2º. O Conselho será convocado quando necessário pelo presidente ou 5 de seus membros. Parágrafo 3º. Os conselheiros não perceberão qualquer remuneração. Artigo 44. Compete ao Conselho Deliberativo: a. Apreciar as decisões da diretoria executiva cujos atos ultrapassem os poderes expressos nesse estatuto, ou que sejam assuntos omissos e não passíveis de decisões da Assembleia Geral. Parágrafo único. As reuniões do Conselho Deliberativo terão uma presença mínima de 10 conselheiros. Seção 6ª do Conselho Técnico. Artigo 45. O Conselho Técnico da Sociedade é o órgão que tem a finalidade de dar orientação e superintender os trabalhos técnicos do Departamento de Genealogia, Serviço de Registro Genealógico, uma vez recebido da delegação das associações brasileiras competentes. Parágrafo 1º. O Conselho Técnico será constituído por 5 membros, eleitos pela Assembleia Geral em conjunto com a diretoria executiva, por igual período e através da mesma chapa. Parágrafo 2º. Deverá ser presidido, preferencialmente, por engenheiro agrônomo, médico veterinário ou zootecnista, eleito entre outros de comprovados conhecimentos. Parágrafo 3º. Dentro dos integrantes do Conselho Técnico, poderá um representante indicado pelo Ministério da Agricultura e outro indicado pela Secretaria da Agricultura do Estado do Paraná. Parágrafo 4º. O Conselho Técnico
se regerá por este Estatuto e os regulamentos da sociedade. Parágrafo 5º. O Conselho Técnico reunir-se-á quando convocado pelo presidente ou pelo presidente da sociedade. Parágrafo 6º. Os membros não perceberão qualquer remuneração. Seção 7 do Conselho Fiscal. Artigo 46. A sociedade contará com um Conselho Fiscal composto de 3 membros efetivos e 3 membros suplentes, eleitos pela Assembleia Geral Ordinária em conjunto com a diretoria executiva, por igual mandato e através da mesma chapa, que especificará o candidato à presidência do Conselho Fiscal. Parágrafo único. O Conselho Fiscal reunir-se-á, quando necessário, com convocação do seu presidente. Artigo 47. Os membros do Conselho Fiscal exercerão seus cargos sem qualquer remuneração. Artigo 48. Compete aos membros do Conselho Fiscal examinar a qualquer tempo os livros, papéis e contas sobre o balanço anual e a demonstração da receita e despesa elaboradas pela diretoria executiva, convocar a Assembleia Geral Ordinária, se a diretoria executiva não fizer até 90 dias após o encerramento do exercício fiscal. Capítulo 7. Disposições gerais transitórias. Artigo 49. Compromete-se esta sociedade a obedecer todas as normas instituídas pelas entidades nacionais e ou brasileiras, das quais recebe delegação ou competência referente às atividades de registros genealógicos, provas zootécnicas e outros serviços zootécnicos. Artigo 50. A sociedade se dissolverá por deliberação da Assembleia Geral Extraordinária, especialmente convocada para esse fim, com a presença e deliberação de, no mínimo, 2/3 dos sócios quites em gozo de seus direitos. Parágrafo 1º. Não tendo a sociedade fins lucrativos, em caso de dissolução, seus bens serão transferidos a outra sociedade com os mesmos fins, ou destinados a instituições beneficentes, que forem indicadas em Assembleia dentro do Estado do Paraná e devidamente registradas no Conselho Nacional de Serviço Social. Parágrafo 2º. Todo o acervo técnico relativamente registros genealógicos, provas zootécnicas e outros serviços zootécnicos serão revertidos em favor da entidade delegante em caso de dissolução da sociedade. Artigo 51. A diretoria executiva elaborará o regimento interno da sociedade. Artigo 52. O mandato da primeira diretoria encerrar-se-á no ano de 1992, na forma prevista no artigo 21. Artigo 53. O presente estatuto somente poderá ser modificado pela Assembleia Geral, aprovada por 2/3 dos presentes. Artigo 54. O presente estatuto entrará em vigor na data de sua aprovação pela Assembleia Geral e após homologado pelo Ministério da Agricultura e publicado no Diário Oficial da União. Assembleia Geral Extraordinária, dia 22 de novembro de 1989. Comissão de elaboração do Estatuto: José Gilson Ribeiro, Laerte Gomes da Cruz, Vicente de Castro, José Luiz Cardoso, Crésio Romagnol. Bom, gente, Encerrou. a próxima vez vou chamar o Enéas. Bom, isso nós teríamos que cumprir, que a leitura do Estatuto, e afinal de contas nós estamos constituindo a Sociedade Rural de Bucarã, para que todos os presentes, para que a Assembleia tome conhecimento. Vou frisar novamente, esse Estatuto foi enxugado no Estatuto de Maringá, Sociedade Rural de Maringá, de Londrina. E
certos casos aqui, como os departamentos, não serão preenchidos todos os cargos. Isso já é uma previsão para o futuro. Então, como esse estatuto já passou na mão da comissão, foi aprovado em assembleia, também a diretoria já tem conhecimento do estatuto. Então nós colocamos em votação a aprovação do Estatuto da Sociedade Rural de Apucarana. Para os que aprovarem o estatuto, por gentileza, queiram levantar a mão, o braço. Aprovado por unanimidade. Nós vamos estender que também os participantes desta reunião seja também sócio fundador da sociedade rural. Porque a ata também ficou em aberto, a lista de presença ficou em aberto. Porque é um marco histórico. E eu acho que todos aqui deverão participar como sócio fundador. Bom, após a aprovação do estatuto, o segundo passo seria a eleição da diretoria. Como foi constituída a diretoria provisória, se alguém tiver alguma coisa contra, por favor, pode manifestar. Ou, vou colocar aqui em votação, ou, se tiverem também de acordo, para que a diretoria eleita no último dia 22 de novembro, eleita provisoriamente, considerar definitiva, vou submeter a votação. Ergam os braços. Doutora, eu só proporia que fosse não votado, transformado a diretoria provisória em definitiva, permanecendo os mesmos elementos, se todos concordem em participar, seria simplesmente a transformação da provisória em definitiva. Então colocamos em votação a proposta do doutor Maciel. Eleição provisória transformada em definitiva. Aprovado por unanimidade. A sociedade rural, vou deixar claro uma situação que ela deverá ter vida própria. E onde a gente vai buscar recursos será justamente nas promoções de leilões e promoções. Logicamente, o governo do Estado deverá ajudar, a Prefeitura Municipal deverá ajudar, e vai depender também, como eu disse anteriormente, da nossa dedicação, nossa união. E para isso, nós vamos já colocar também em votação. Estão de acordo? Que essa diretoria se propõe, nós já tivemos uma conversa, o senhor Fernando não estava, também o Fernando não estava. Se vocês concordam que a Sociedade Rural de Apucarana realize seu primeiro leilão de gado magro na primeira quinzena de fevereiro de 1990. Se estiverem de acordo, essa diretoria se propõe a fazer o primeiro leilão do gado magro de Apucarana. Se vocês estiverem de acordo, por favor, vou subir a votação. Ergam os braços. Exato. Nós vamos já eleger. Então, mas fica aprovado, então, eu queria dar essa notícia antes, sabe, seu Vitor? É porque justamente para demonstrar a nossa vontade de trabalhar. Tá? Porque vocês acabaram de nos eleger. Então, tá certo, Pedro? Tá certo. Tá certo. Então é isso. Então, fica aprovado
também primeiro leilão de gado magro, cara, primeira quinzena de fevereiro. Não pode ser antes porque tem problema de férias, agora é Natal, então não tem condições de ser antes. Local a ser escolhido, porque não tem condições de ser no parque, no futuro parque. Mas isso não é difícil de organizar. A sugestão, a propriedade do presidente tem uma nova isso. Torna uma rua, concorda com aquilo que concorda nenhuma. Você sete cabeças dentro do lugar, então fica uma sugestão. Está à disposição. Se não aparecer lugar melhor, está à disposição. Bom, então agora, dentro já dessa descontração nossa, de vendo que a união faz a força, isso é um ditado velho, que realmente, é justamente por estarmos aqui, é que estamos já vendo novos horizontes. Então agora, para completar os cargos que prevê o Estatuto, nós teríamos que eleger membros. Bom, para a diretoria já está eleita a diretoria. Conselho técnico, primeiro Conselho Fiscal. Nós precisamos de 3 efetivos e 3 suplentes no Conselho Fiscal. Exatamente. E nós deixamos em aberto para que surgir algum voluntário. Eu acho que todo mundo que está aqui está com vontade de trabalhar. E se alguém tiver algum nome a sugerir. Surgiu o nome do Laurindo aqui para o Conselho Fiscal. Conselho Fiscal. Surgiu o Laurindo. Então, Laurindo Xavier. Conselho Fiscal. Conselho Fiscal, não, Conselho Fiscal já. Gostaria de citar o nome do Marcelo Francisco, representando a família Francisco. Suplente? Não? Milton. Eu acho que tem gente mais experiente, mais... Joaneiro, doutor Joaneiro. Joaneiro aí. Muito bem. Tem história. Eu gostaria, viu? Eu gostaria de inverter a sugestão, porque o doutor Joaneiro não pode ser muito outro departamento jurídico. Departamento. Boa sugestão. Conselho técnico. Não, já estão. Bom, agora o Conselho Deliberativo. Propõe o Dival Francisco. Dival Francisco. Conselho Deliberativo. Dival Francisco. Pode propor, gente. Eu não aceito, Cláudio. É pro meu filho e
Seu filho, então, apresentando. Doutor Jurandir, Jurandir ele é departamento jurídico. Eu sou quanto elemento do departamento jurídico? Pode ser qual que o senhor prefere? Desculpe, mas é que hoje nós estamos realmente construindo de base de direito a sociedade rural. Ela sai daqui formada, apta já a operar. Com autorização da Assembleia, logicamente dependendo dos trâmites legais. Então, nós vamos agora ler os nomes e vamos tentar e submeter a votação. Rodolfo Correia, Antônio Gilberto Vitor. Suplente: Milton Pinda, Mário Yamamura, Paulo Mendes. Conselho técnico: Laerte Gomes da Cruz, Dalton Augusto Caetano, Antônio Versuti, Antônio dos Santos Maciel Filho e o Valangeli Caçador. Conselho deliberativo: Marcelo Franciscon, Jurandir Lima Reis, Valdir de Freitas, Jair Gonçalves, Humberto Taquelli, Anilton Corvelo, Oswaldo Pialarico, Francisco Simeão, dependendo da confirmação. Oswaldo Pialarico, Francisco Fridenor Moraes, Nelson Koval, Vicente de Castro, João Reis, que não pôde estar hoje devido a uma reunião da Associação Comercial. Luiz Gomes Godoy, Luiz Carlos Balan, também ausente, mas já confirmado. Jeová Vieira Marques, José Gilson Ribeiro, Vitor Aristides Ramos, ausente, mas já havia confirmado também na reunião anterior. José Brasil Camargo, Eros Pacheco, Humberto Simeão Taquera. Bom, agora nós temos o departamento. É como dissemos anteriormente, vai ficar departamento vago para ser preenchido. Porque às vezes são culturas não existentes ainda na nossa região. Departamento jurídico: Joanir Raduí. Agrotécnico: Laerte Cruz. Agroindustrial: José Gilson Ribeiro. Leilões: Vicente de Castro. Feiras e promoções: José Gilson Ribeiro. Acumulou porque ele fez discussões uma vez só por ano. Econômico: Departamento de Café: Cláudio Marés. Departamento... Vocês querem continuar lendo, por favor, está mais perto. Cereais: Dinarte Felipe. De Cortes, Estevão Auxiliar. Suinicultura: Virgílio Mendes. Equinocultura: Vanderci Pereira. Avicultura: Ivo Pires Rodrigues. Leite: Rubens Ferreira da Silva. Trigo e soja: Renato Francisco. Ainda tem. Demais serve a ser preenchido ou não tem necessidade de preencher. Aí o Vitor Ramos, que é o da seringa, né? Da borracha, que nós também estamos produzindo. Então, logicamente, vamos voltar aí uns cargos. Falta ainda a gente confirmar também com o Edson Felipe, porque foi convidado a primeira vez, foi convidado a segunda vez, para se ele interessar em participar. E então a intenção é não deixar nenhum nome de fora, somente esse nome de expressão. Porque, como dissemos anteriormente, isso tudo que nós estamos fazendo não é para nós. Esse marco histórico que eu volto a afirmar para o bem de Apucarana. Porque, como disse o senhor Vitor, doutor Gilberto Vitor, também que usou a palavra na vez anterior, nós estamos realmente mais de 20 anos atrasados com essa implantação da sociedade rural. Então eu acho que agora realmente todo mundo está imbuído, a gente vê a manifestação. Então realmente eu acho que agora ela vai nascer e vai colher frutos. Bom, então diante dessa leitura dos nomes, se vocês estiverem então de acordo que seja eleito
Conselho Fiscal, Conselho Técnico, Conselho Deliberativo, departamentos, que tem as diretorias, e os departamentos especializados na política rural. Então, se tiverem de acordo, levantem o braço. Então, por unanimidade, aprovado. O Gilson, eu acho que até estou sugerindo, meu irmão, Gilson, eu acho que ele... Porque precisa ter, né? Vai fazer o máximo, depois todos Depois a gente o Marcelo também tem tempo aqui. o mesmo. Vamos ignorar que está. O Marcelo Só gastar uma semana, vamos colocar o nome dele na hora. Não sei, já. Eu acho que o Jaci também. Jaci Simões. E o Jaci, eu acho que então uma comissão boa. Né? Não pode faltar um ou outro. Não, vou acompanhar, isso a gente vai acompanhar. Posso aí, Luiz? Pois não. Como seria importante nessa comissão que tivesse um técnico agrícola ou veterinário, porque na construção de galpões, somente, os que vai ser colocado, vai muito posição de som, somente para boi, construído. Então, de repente, às vezes pode se esquecer de alguns detalhes. Até o Marcelo. Então, mas você tem experiência Gente, então submetemos a apreciação e a votação. Esta chapa para auxiliar na implantação do parque do projeto. Estão de acordo? Então, por favor, de acordo, levanta. Tudo na unidade. Mas é o Fernando. Eu queria que viesse a comissão participar todos os valores. Ela tem mais gente na votação. Ficaria só para o crédito, eu acho que não havia nem necessidade de comissão. Não, mas é uma comissão, está funcionando muito bem o sistema de comissão. Tudo já vai dar mais três. Mas todos o... Não, Isso é natural já, né? temos que comemorar. Mas não Uma coisa natural. Que está aí a 10 PTN, é só para justamente trazer o elo de ligação entre o associado e a sociedade rural. Um cara ali que começa de indústria, Sabe? ele tem café, tem leite, por mês tem conversa sobre indústria. Não, departamento. Água indústria. Água indústria. Água industrial. Bom, essa mensalidade tem que submeter a votação, e justamente essa mensalidade é para atrair novos sócios. Não é uma mensalidade que Para desestimular. exatamente, para desestimular. Então, estamos falando em 10 BTN, 15 BTN. Se hoje a BTN está... Às vezes tem poucos turnos de 70 cruzados, pode ser 15 BTN. Essa é para manter o elo de ligação entre associado e a sociedade rural. Que vai... Quanto é que vocês acham? 10 BTN. 10 BTN. Tá? 10 BTN. Então, 10 BTN. 70 cruzados? Ah, não, aqui não puder, não pode. Acho que não é muito. Bem, de acordo, então submeta a votação. Por favor, percam o braço. De acordo? No dia que correu uma lista, que nós não vamos correr hoje a lista, não. Então nós apuramos, está aqui, nesse dia, tanto é que no estatuto fala que a abertura do capital é pelas doações recebidas. Tá? Então, no dia que correu uma lista, assim, a partir de 10 horas já correu a lista, deu em torno de 50 mil cruzados no primeiro dia. Então,
porventura alguém quiser aumentar, tudo bem, deixa a critério. A intenção não é essa. Vou deixar a coisa bem clara. Agora, o que nós vamos visitar, é o seguinte: nós estamos fazendo a coisa de uma maneira muito democrática, sem imposição de nada. Quem pode, às vezes, colaborar, colabora, quem não pode, não colabora. Nós não vamos essa. Então nós pretendemos, talvez fazer uma visita, depois, até a ideia, além do que o Fernando já tinha dado essa ideia, hoje o Paulinho de Califórnia também, lá no frigorífico, ele falou assim: Nilson, eu acho que você deve lançar, vocês devem lançar, a diretoria deve lançar. A ideia é a seguinte: nesse leilão que vai haver, então é o seguinte, os pecuaristas, e deu, vamos dizer, um boi magro, tá certo, Fernando? Eu acho que se a gente falar em dar 1.000 cruzados, a gente não vai dar 1.000 cruzados. Então, o boi magro hoje é isso, né? 1.500 cruzados. Mas nós precisamos de matéria-prima para poder exatamente ajudar. Tá bom. Hein? 3 do milho mirim, por favor, senhor tesoureiro. Nós também estamos. A continuação da lei. Não, só de novilha é um. Foi uma. Esses donativos espontâneos. Vamos ver lá ali. 3 novilhas por menino. Paulinho, foi 3 dias. Uma novilha. Eu vou ver depois o que eu posso doar e depois. Essa lista não vai morrer aqui, né? Essa lista não vai morrer aqui. Não vai fechar. Ô Luiz! Luiz! Duas novilhas, vamos buscar. Você, os 3 também, 3 da doutora. Além disso, depois eu vou conversar com ele. Gente, gostou? Essa novilha nós vamos pegar no dia do leilão, em fevereiro. Porque ela está corrigindo automaticamente. Tá bem. Bom, gente, a intenção é, como eu disse, é a coisa espontânea. Porque a nossa luta não vai ser fácil. Nilson, senhor, essa é a continuação daquela primeira. Não, essa é outra festa do leilão. Esse donativo vai ser recebido em fevereiro, na época do nosso leilão. Em fevereiro, verdade. Tivemos no começo de uma primeira. Tivemos. Aquele dinheiro. Essa é criada. Essa é só gasto mesmo. Só gasto. Aquele dinheiro, aquele vai ser cobrado agora, essa semana que vem vai ser cobrado. Essa segunda do ano que vem. Vai dando vida, Tá bom. Ela promoverá outras reuniões, porque as reuniões mais pesadas, que é para a Constituição, tudo, foi feito essas 2 reuniões. Então, a partir de hoje, passa a existir a Sociedade Rural Tripucará, graças ao prestigiamento de todos e à boa vontade de trabalhar de todos. Tudo que se fizer, a nossa ideia é que o mérito seja de todos. Aqui não tem mérito individual, porque todos estão trabalhando e, diante dessa situação, da criação da sociedade rural e do parque de exposição, realmente, ela só vai para frente realmente se nós unirmos e nos dermos as mãos. É só isso que eu tinha que dizer. E a diretoria joga muito bem, tem Então foi o André, a favor André, que é neto do seu Laurindo Xavier. Vamos uma salva de palmas para ele. Então nós, a nossa diretoria
resolveu introduzir a área jovem, porque nós achamos importante convivermos, não só nós, os nossos filhos também conviveram conosco. Por quê? Eu acho que perde até o sentido, porque isso nós estamos encarando mais como um trabalho e ao mesmo tempo um lazer. Porque hoje a Apucarana tem um problema. Os empresários, cada um na sua, se encontram, oi, boa tarde, bom dia, no banco e tal, ninguém conversa. Olha, tem vivido experiências de dia 22 para cá, coisa mais linda e que nos gratifica. E essa união e poder conversar. Hoje ele tem conversa, não dá para conversar. O empresariado hoje está tudo na cabeça. Tudo bem, então eu passo a palavra aqui para o André, da diretoria. Logicamente, depois ele vai escolher mais os nomes presentes aqui. Então tá. Então, a diretoria jovem está quase formada, né? Está o presidente, eu, André Xavier, o vice, o José Nilson, o primeiro secretário, Yuri Jesus, o primeiro tesoureiro, Fábio Maior, e o diretor adjunto, Leandro Maré. Eu não queria deixar terminar a reunião sem levantar dois pontos. Um é o seguinte, eu acho que a sociedade rural, a região é muito diversificada, tem muitos problemas, tem diversas atividades. Eu acho que depois dessa Constituição, daqui mais de alguns dias, talvez após esse leilão, que se reúna e veja as principais riquezas da nossa região, para que vamos admitir que, por exemplo, o gado Nelore seja um ramo de criação de vários produtores. O gado leiteiro de mais uma atividade. O café, os cereais, selecionarmos 4 ou 5 para desenvolver esses ramos. Porque numa sociedade, por exemplo, Londrina, ela se exaltou, se transpolou para o mundo inteiro através do Nelore. Foram buscar gente, até tem pavilhões lá que tem o nome de pessoas da Índia que criavam gado e que eu acompanhei muito bem a reunião de Londrina, desde quando eu participei do Ministério. Tem que selecionar as atividades. Vamos admitir que seja gado leiteiro, que seja gado de corte, que seja café, mas tem que selecionar e criar e procurar desenvolver. Não adianta um criar cabrito, outro criar pavão, outro criar em forma quantidade. O mundo de hoje exige uma quantidade. E essa quantidade tem que ter, nós pegarmos as principais riquezas e desenvolvermos as principais riquezas. Criarmos uma tecnologia dentro das principais riquezas que cercam a nossa região, para que não diversifiquemos muito e assim não forma um grupo econômico de expressão. Não sei se fui claro nesse pensamento, que será um passo, talvez depois de mais consolidado, para estabelecermos as metas, os números dos criadores. Por exemplo, um dia que terá uma reunião sobre gado leiteiro. É lógico que o pessoal de gado de corte não se interessa. O que é de café, interessar em café, para que assim possa dominar a tecnologia do momento. Hoje não se fala mais em criar gados de tantas arrobas. Hoje quer saber quantos quilos de carne você produz por hectare. Então tem que formar uma elite de criadores para que tenha assim uma repercussão. E o outro ponto de vista, eu sempre disse na minha vida, fui professor mais de 10 anos na faculdade, sem saber quanto eu ganhava, porque eu gosto dessa atividade e quero me colocar à disposição do grupo jovem para transmitir aulas para vocês. Muito bem! Daquilo que eu aprendi na escola, daquilo que eu aprendi na vida e daquilo que eu aprendi em 32 anos nessa região. Quero deixar esse patrimônio de conhecimento aos jovens que querem participar e formar uma elite agrícola daqui a alguns anos. Podem contar comigo, marcar aula, marcar o
para nós começarmos a estudar juntos. Muito obrigado. Eu gostaria de pedir desculpa para outra reunião que eu não compareci, por um lapso da parte do Dr. Jurandir, que com outra atividade acabou esquecendo e eu estava viajando e não compareci. Eu acho que a sociedade rural, sem a participação efetiva da Canor, vai ficar um pouco vago em muitos setores. Porque nós temos uma cooperativa que está estruturada e nós temos condições de dar suporte para muitos segmentos da sociedade rural. Então eu gostaria, como presidente da cooperativa, colocar à disposição de vocês, que vocês utilizem o nosso departamento técnico, a nossa estrutura, para que nós possamos realmente concretizar esse sonho de Apucarana. Então a Canor está à disposição de vocês para que vocês precisarem em todos os setores. Então eu gostaria de deixar aqui registrado esse apoio da cooperativa, porque nós estamos vendo em toda a região onde existe sociedade rural, as cooperativas estão efetivamente trabalhando juntos. A Canor também não poderia de maneira alguma deixar de participar efetivamente dos trabalhos da sociedade rural de Apucarana. Da possibilidade de você realizar esse leilão lá, porque ali tem uma estrutura fantástica. Talvez seja uma possibilidade, porque o Laerte, vocês estão brincando, você falou coisa da propriedade do livro, mas as exposições, a gente tem uma determinada exposição tem que ser perto da cidade. Mas longe, não tem problema. E outra coisa, a comunidade participa. A comunidade participa, as professoras suspende as aulas para levar as crianças para ver a exposição, ver o maneiras, tem bastante questões. E fica registrado aí para que o Chico também, o membro e Não, só para ilustrar, só para ilustrar, nós tivemos pessoalmente na Santo Antônio do Crésio, tá? E convidamos o Chico, o Montalho e o Ivo, tá? Só para ilustrar, porque às vezes pode achar que não existe nada, acho que eles devem colaborar e todos devem colaborar. Todo o empresariado que desponta em Apucarana foi convidado. Né? Não é. Então, não, eu estou deixando claro, porque às vezes pode achar que. Negócio, né? Passeio. Eu acho que foi muito bem lembrado, viu, doutor Marcelo? Muito bem lembrado, porque realmente lá tem uma estrutura muito boa que a gente conhece e se ele concordar, podemos fazer lá. Se o pessoal estiver de acordo, tem. E a gente faz com chuva sem chuva. Bom, você quer falar Eu só quero, só um minutinho. Eu acho que essa Sociedade Rural de Apucarana, ela nasceu forte. Ela nasceu forte porque eu, o Nilson, a diretoria e os colaboradores, nós tivemos o cuidado de ser uma sociedade rural muito democrática. Vocês observaram, vocês viram da maneira que foram eleitas as diretorias, indicação de vocês mesmos. E quando nós fizemos o convite, nós convidamos a todos os grupos econômicos de Apucarana, a toda a liderança empresarial de Apucarana. Então nós tivemos o cuidado de não dar uma conotação de grupo, de não dar uma conotação política, para que ela cresça forte. E eu acho que só dessa maneira nós podemos crescer, nós podemos desenvolver dentro dessa democracia que nós estamos assim, fazendo e usando e tendo toda essa colaboração. Porque à medida que nós começarmos a aprender por um lado, a coisa enfraquece mesmo. Aí começa a ter assim uma conotação de grupo, conotação política, conotação econômica, e a coisa não vai. Então eu estou satisfeito, eu estou feliz, porque hoje nasceu efetivamente a Sociedade Rural de Apucarana. Eu acho que nós, apucaranenses, principalmente os mais jovens, nós temos que deixar alguma coisa em Apucarana, um marco, porque nós vivemos aqui, tivemos nossos filhos aqui, por que não dar um pouquinho de nós para a cidade? Por que não deixar alguma coisa de grandioso para os nossos filhos, né? Para as futuras gerações? Então eu acho que é uma oportunidade de nós unirmos efetivamente para ela se tornar uma cooperativa gigante como é Londrina, porque Londrina vive em função da sociedade rural de Londrina, porque tudo que Londrina quer, ela consegue, porque tem um grupo, os grupos lá são unidos, né? É um grupo forte,
Está tudo em função da sociedade rural de Apucarana. Então é isso que nós desejamos, que continue dessa maneira democrática que nós iniciamos. Muito bem. Para encerrar, eu só queria dizer o seguinte: realmente Deus está conosco. Por que Ele está conosco? Porque essa reunião, da primeira vez, ela também fluiu dessa forma. No final, nós ganhamos um projeto. Hoje ela fluiu também normalmente, donativos e tal. E agora também essa estrutura, uma estrutura da Canopa que realmente nos deixou até sensibilizados, de saber esse apoio que a gente está recebendo. Então, nós só temos a agradecer, viu, Valdir? Sem nome da Canopa, o doutor Gerandinho está aí, o tal, os veterinários, a turma toda. É isso que nós precisamos. Tá? Eu tenho certeza, como diz o cara, a gente nasceu forte. Deus está presente nela. Então, tenho certeza que o sucesso é garantido. E eu queria só dizer também, como eu disse na última reunião, vocês estão vendo eles filmando direitinho, a primeira foi filmada. Tá? Essa está sendo filmada, não é filmada, ela está sendo documentada. Porque o dia de amanhã ninguém sabe. E essa ideia nasceu porque quando nós fomos visitar o seu Rosa, ele estava catalogando as suas fotografias do tempo de Apucarana para fazer o seu livro que ele quer editar. Então, nós lembramos, então é isso que nós queremos, fazer com que realmente Apucarana seja lembrada nos dias de amanhã. E através, vai ser documentada toda a reunião, porque nós vamos ter esse departamento, se Deus quiser, na sociedade rural. É isso que nós teríamos a dizer. Eu acho que podemos encerrar. Declaramos encerrada a sessão. Então, hoje é 30 de novembro de 1989, término do ano de 89, e nós recebemos um presente, com a graça de Deus, porque Ele nos permitiu que nós fizéssemos reunião e tornássemos concreta esta sociedade rural de Apucarana, que foi já aspirada por muitas e muitas pessoas, muitos e muitos anos, e hoje ela torna praticamente criada, ela torna criada, com o apoio de todos os que participaram, porque sem o apoio de todos, nós temos certeza que nada irá para frente. Então, nós vendo a animação do pessoal, a forma com que eles estão conduzindo, nós temos certeza, com tudo isso aí que está gravado, essa participação efetiva do pessoal, essa criação da sociedade rural de Apucarana, realmente, ela será um marco na história de Apucarana. Muito obrigado.